Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mais propriamente sobre o item 4, que fala sobre a missão dos profetas. E diz assim: é comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Por isso, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Os profetas são seres enviados por Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar a eles as verdades do mundo espiritual. Assim, o homem pode ser profeta sem fazer profecias. E essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Entretanto, existiram profetas que previram o futuro, por intuição ou por revelação dos espíritos superiores, com a finalidade de prevenir os homens. Como suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi considerado como sendo um dos atributos que os profetas precisavam possuir. Eis porque quando Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que ali estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e diz quem foi que lhe bateu. Bom, segundo o texto de Kardec aqui nessa parte do Evangelho, nós devemos analisar primeiramente que o termo profeta, se refere àquele que é enviado por Deus para trazer ao mundo as verdades espirituais. A profecia seria aquilo que o profeta viu, aquilo que o profeta identificou dentro das visões, dos sonhos que teve, segundo ele, trazidos por Deus. E embora nós saibamos que existiram profetas que realmente trouxeram visões do futuro, nem toda profecia, nem todo profeta fez profecias. Nem todo profeta trouxe conhecimento de visões que teve. Muitos deles não tinham esta capacidade, essa condição, e através dos seus exemplos, daquilo que ensinavam, se tornaram profetas entre a humanidade, trazendo exemplos benditos entre as criaturas. E através dos seus exemplos, mostraram que eram enviados de Deus, pois seus exemplos ensinaram, suas lições conduziram, instruíram e deram prova de que eram verdadeiros enviados de Deus. Como naquela época, em muitas partes do mundo, já existia várias criaturas que tinham esse potencial de ter visões, seja através de sonhos ou de outras formas, muitas delas foram conhecidas e valorizadas ou buscadas por essa capacidade. Nós temos as pitonisas, os oráculos, nós temos entre os aborígenes aqueles caciques, xamãs, curandeiros. Nós temos dentro da cultura cristã os nossos irmãos tidos ou chamados de profetas, tanto que profetas não eram só os profetas de Deus. Existiam também profetas que eram magos, mágicos, que eram criaturas em outras culturas que tinham a mesma condição de manifestar alguns efeitos que traziam ao povo a sensação deles estarem mais próximos da divindade, das divindades, dos deuses e na nossa cultura cristã do próprio Deus. Mas a gente precisa entender que isso é por uma questão que hoje a doutrina espírita nos ensina e nos explica. Mediunidade. Todos aqueles que tinham a condição de visão, todos aqueles que tinham a condição de visão agora, no momento ou à distância, que tinham a potencialidade de manifestar alguns efeitos físicos, como a gente vê na Bíblia, que alguns profetas realizavam alguns efeitos físicos interessantes e assustadores para o povo daquela época, que a doutrina ensina hoje que é uma mediunidade que não existe mais, em abundância, que é a mediunidade de efeitos físicos, explicando como ocorre, como é possível o conhecimento que se encontra no livro dos médiuns.
Todas essas mediunidades, como o caso mais conhecido, que foi a do Pentecoste na nossa cultura cristã, onde várias pessoas falaram em diversas línguas, diversos conhecimentos, uma verdadeira explosão de mediunidade. Toda essa mediunidade não caracteriza um contato direto com Deus. Nós tivemos, como Jesus nos ensina neste capítulo, nós temos ainda e teremos muitos falsos profetas. Pessoas que tinham essa mediunidade, essa condição de interação com o mundo espiritual, mas que se perderam e acabaram se tornando exemplos mais do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, do seu egoísmo, do que do próprio Deus. Mas mesmo envoltos dentro dessas seduções, ainda deixaram alguns exemplos que podem ensinar a muitos entre nós. Mas é preciso separar a condição de profeta, o enviado de Deus, aquele que é responsável por ser intermediário do plano divino, do conhecimento das verdades espirituais com o mundo material, daquele que é simplesmente um instrumento de interação entre o plano físico e o plano espiritual, chamado médium. Pois nem todo aquele que é profeta será necessariamente médium. A mediunidade não existe só em criaturas elevadas espiritualmente. Existe também entre as criaturas que têm grandes deficiências. Portanto, ser profeta não é necessariamente ser médium. Não é necessariamente ter alguma faculdade que permita prever o futuro ou realizar algum tipo de manifestação. Ser profeta é capaz de ser intermediário de Deus, de Jesus, dos seus ensinamentos, construindo através dos seus exemplos o mesmo caminho que o Cristo nos ensinou a trilhar com a sua própria vida. Embora Jesus tenha conseguido fazer alguns tipos de manifestações físicas entre nós, pela sua condição de elevação espiritual, neste momento onde as pessoas batem no rosto do Mestre, onde as pessoas cuspem no seu rosto e perguntam, profetiza, quem foi que lhe bateu? O Cristo não deu prova de grande mediunidade, mas deu prova de elevação moral. Era findada a tarefa do Mestre entre nós, e ele manifestou a serenidade, ele manifestou a resignação, ele manifestou a confiança e seguiu o seu caminho, sem nenhum tipo de manifestação que nenhum essas. E mostrou a sua imensa grandeza para todos nós e para muitas das criaturas que inclusive o agrediram no passado, nestes momentos. Então nós precisamos ter a noção, o entendimento, que todos nós somos profetas na medida em que nós nos esforçamos para seguir o que Deus determinou para nós como regra de conduta, como caminho, o nosso modelo vivo, Jesus Cristo. Caminho, verdade, para que nós tenhamos uma verdadeira vida espiritual entre os homens aqui na terra. E a partir do momento que nós seguimos, nós somos profetas, não um templo religioso, não trazendo conhecimento para milhões de criaturas, mas como exemplos dentro da nossa casa, dentro do meio social que nós estamos inseridos, dentro do nosso trabalho, no ônibus, em qualquer lugar onde nós estejamos. Esta é a lição sobre a verdadeira missão dos profetas. O enviado de Deus, o missionário, como Moisés, como Jesus, como muitos espíritos superiores que nasceram entre nós e através de seus grandes exemplos trouxeram grandes lições com ou sem mediunidade, é o que deve prevalecer e guiar os nossos passos. Pois senão a gente vai achar que é preciso ser grande demais para ser profeta, para ser emissário de Deus, ensinando as coisas, as verdades, as boas lições que nós recebemos do outro lado da vida, que vem diretamente do nosso Pai. Hoje nós temos o conhecimento que através dos nossos mentores, através de todos aqueles espíritos superiores que são direcionados pelo Cristo para a evolução do nosso mundo. Então todos nós podemos nos tornar e somos profetas, quando através do exemplo nós trazemos a realidade espiritual para o plano físico. Nós trazemos as consequências do bom enfrentamento das provas,
do bom enfrentamento das dificuldades, do perdão das ofensas, do esquecimento das coisas ruins do passado, da valorização do bem em vez do mal, do servir sempre com humildade, do afastar de nós toda a arrogância, todo o egoísmo, toda a prepotência que o orgulho nos traz, de seguir com caridade, com amor ao semelhante como a nós mesmos, fazendo todo o bem que nos seja possível, sendo assim profetas nos nossos dias. Então que Deus, que Jesus, que os bons espíritos abençoem as nossas reflexões e que nós possamos buscar, conhecer, entender, compreender, ter fé para viver essa realidade e assim espalhar por onde nós estivermos todas as profecias do amor, da caridade, da fraternidade e da humildade entre todas as criaturas da terra. Que assim seja.